Sensível e emocionante, um dos filmes mais fortes do Oscar de 2021, que com certeza vai te fazer chorar. Quer saber mais sobre esse filme? Fica aqui no vídeo. Meu Pai, filme britânico e francês de drama, dirigido e escrito por Florian Zeller. Na história, nós acompanhamos um homem já de idade que se recusa a aceitar a ajuda da sua filha e de várias cuidadoras que ela contrata para cuidar dele. Com dificuldade em aceitar que precisa de ajuda, ele começa a duvidar das pessoas em sua volta, das intenções da sua filha e da sua própria relação com a realidade. Esse é um dos maiores indicados ao Oscar de 2021, que também passou por várias outras premiações, como o Globo de Ouro, onde no Oscar ele está indicado a 6 categorias, entre elas de melhor ator, melhor atriz, melhor roteiro adaptado e melhor filme. Esse filme é baseado numa peça de teatro chamada Le Père, que foi escrita pelo próprio diretor aqui do filme, o francês Florian Zeller, onde aqui ele faz o seu primeiro longa-metragem. Inclusive, não é a primeira vez que essa história é adaptada para o cinema. Existe um outro filme francês de 2015 chamado A Viagem de Meu Pai, que também foi inspirado nessa mesma peça, onde a gente tem essa mesma temática trabalhada num tom mais de drama com comédia. Bem diferente daqui, onde a gente tem um drama que não tem nada de comédia. Já aviso que é um filme extremamente emocionante e que trabalha a questão do psicológico de uma forma bem angustiante. Algo muito parecido com um filme que ele me lembrou, que foi o Estou Pensando em Acabar com Tudo, da Netflix, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aí na descrição e também no comentário fixado. Aqui a gente tem um drama familiar, a gente pode colocar assim, desenvolvido a partir da visão do protagonista aqui, que é interpretado fantasticamente pelo Anthony Hopkins. Inclusive, o personagem dele também se chama Anthony. E esse ponto de vista da visão dele é muito importante aqui para construir o estilo desse filme, que chega até ser quase um suspense psicológico em muitos momentos, onde todas as escolhas de edição, do roteiro e da direção ajudam a gente a sentir na pele a situação da mente daquele personagem que está se deteriorando por conta da demência. Esse é um daqueles filmes que você vai sair refletindo muito, e para algumas pessoas, dependendo da sua vivência, podem sentir muito mais o que esse filme tem para falar, que foi o meu caso. Eu chorei demais com o final desse filme. Mesmo ele tendo um assunto que é muito específico, pode mexer mais com algumas pessoas, menos com outras, claro, como qualquer filme, a forma como a gente é apresentado àquela situação faz com que seja muito fácil a gente simpatizar com o protagonista e também com a situação que ele está passando. A gente é introduzido naquela história sem saber de nada sobre a vida dele, onde a gente vai tendo alguns fragmentos daquele momento da vida do personagem apresentados de uma forma meio confusa, entre aspas, mas contada de uma forma muito inteligente pelo roteiro e pela edição do filme, que inclusive também está indicada ao Oscar. E justamente por a gente não saber nada sobre o personagem, é aí que a magia do filme acontece, porque como a percepção da realidade dele está sendo afetada pela sua condição mental, então a nossa construção da imagem sobre aquele personagem na nossa cabeça também vai ficando confusa, o que faz a gente se colocar demais no lugar dele sobre como é ter uma mente em deterioração. É um filme muito forte e muito sensível nesse sentido, e aqui eu vou até me abrir um pouco com vocês, porque esse filme me tocou tanto, porque eu já tive pessoas na minha família que já tiveram essa condição, e muitos dos pontos que o filme aborda eu vi acontecerem de perto com a minha família, e isso mexeu muito comigo. E diga-se de passagem, apesar de eu ter gostado muito do filme, eu não sei se é um filme que eu conseguiria rever de novo tão cedo. Muito desse impacto do filme, claro, vem por causa também das atuações que estão muito merecidamente indicadas ao Oscar aqui. Um deles é o Anthony Hopkins, que eu já comentei lá no começo. É incrível como ele faz a gente mergulhar ali no filme e acreditar nele, porque apesar de tudo que a gente está vendo acontecendo ali, a gente nunca tem dúvida sobre o que o personagem está falando, porque a gente está vendo a partir da visão dele, a gente entende a confusão dele, e isso se torna extremamente agoniante dentro do filme e ao mesmo tempo muito emocionante também. Mas outra pessoa que tem um grande
destaque aqui também é a Olivia Colman, que também está indicada ao Oscar de melhor atriz, e ela é a filha do Anthony aqui, que é a Annie. Ela é a peça-chave aqui para fazer a trama se mover da forma como acontece, e uma coisa que eu gostei muito da personagem dela é como a gente consegue saber exatamente o que ela está pensando, mesmo sem ela dizer nada. Só pelas situações que a gente vê que ela tá passando e a expressão dela em alguns momentos em que ela tá em silêncio, refletindo, a gente consegue sentir extremamente o que ela tá pensando, o que também adiciona uma sensibilidade absurda para esse filme, que sabe usar o silêncio ao seu favor. Tudo isso no filme também não seria possível graças à edição e à direção dele, que fazem um trabalho fantástico aqui o tempo todo, que traz pra gente essa sensação de confusão mental do protagonista aqui. E para isso, o filme utiliza muito de um recurso aqui de narrativa chamado de falso raccord, que para quem não sabe o que é, eu vou explicar aqui rapidamente, até para não me estender muito nesse assunto, que é muito específico, mas só para vocês entenderem, na linguagem cinematográfica, o raccord é o que mantém a nossa percepção de continuidade em um filme entre um corte e outro de uma cena. Por exemplo, no raccord de olhar, a gente pode ter um personagem que vira a cabeça para a esquerda e olha para a esquerda. No próximo corte, a gente pode ver o que esse personagem estava olhando ali para a esquerda, que é uma cadeira, por exemplo. Isso é o raccord clássico, é o que dá essa ilusão de continuidade entre uma cena e outra pra gente, usado em praticamente todo filme de ficção. Já o falso raccord acontece como se fosse um erro nessa continuidade, que geralmente é provocado propositalmente para causar um significado na gente, que é o caso desse filme aqui, que faz isso de uma forma muito inteligente em vários momentos. Vou dar um exemplo de uma cena aqui pra vocês do filme, que vocês podem ficar tranquilos que eu não vou dar spoiler. Também não sei se é o melhor exemplo, mas é o que me vem na cabeça. É uma cena onde o Anthony tá vindo pelo corredor em direção à sala de jantar e ele escuta a filha dele conversando com o marido sobre o Anthony, e é uma conversa que ele não deveria ouvir. E quando ele chega na porta da sala, os dois veem ele ali, ficam meio sem graça porque foram pegos de surpresa, e a filha dele fala pra ele: ô pai, vem aqui, senta aqui na mesa com a gente, vamos jantar. E aí a gente tem toda uma conversa nessa cena, normalmente, e que no final o Anthony se levanta pra pegar mais comida e sai da sala. Quando ele tá voltando, a gente vê a mesma cena que a gente viu no começo dessa sequência, dele ouvindo a conversa que não devia, mas agora a gente tem uma percepção diferente dessa cena e com isso também um novo desfecho. E essa é uma cena que representa muito como a edição, o roteiro e a direção do filme estão a favor para criar pra gente essa confusão mental do personagem, brincando principalmente com a nossa percepção de tempo. Porque basicamente o que um cineasta faz num filme, dentre de milhares de coisas, é brincar com a nossa noção de tempo dentro do filme, onde a gente pode ter uma história que se passa durante horas, dias, semanas, meses ou até anos em apenas alguns minutos. E esse fato é usado de uma forma muito criativa aqui para construir esse quebra-cabeça todo desmontado que está na mente do personagem e que ele está perdendo várias peças. Como eu falei, é um filme muito sensível, muito bem executado. Eu acho que ele tem grandes chances de levar prêmios no Oscar, principalmente por melhor edição e também pelas atuações. E mesmo eu achando que ele é um filme difícil de assistir, porque ele tem uma temática que é forte, eu acho que é um excelente filme e que vale muito a pena assistir, Meu Pai. Então é isso, se você for assistir ou se você já assistiu Meu Pai, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o filme. Se você ainda não conheceu o canal e gostou do vídeo, se inscreva, ative as notificações porque tem crítica de filme aqui toda semana. E também manda o canal para seus amigos porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso.